Olá, pessoal. Será que eu consigo fazer 2% ao mês, 3% ao mês aí, usando operações simples, né? Com opções tipo venda coberta ou venda de put? É o que a gente vai tentar ver nesse vídeo aqui, né? E mostrar aí algumas pegadinhas que tem aí nessa questão, tá? De início eu já falo que é possível, né? Fazer 2%. Isso não é coisa de outro mundo. Você vai conseguir aí, dependendo do ativo que você for operar, você vai conseguir até mais 4, 5% em uma operação. Isso aí eu tô falando da questão do prêmio, né? Que você vai receber das opções. Mas o grande problema é uma operação em que você vai ficar algum tempo exposto, né? É o que a gente vai ver aqui depois na simulação. Então pode acontecer alguns cenários aí durante esse tempo que você está exposto na operação. Primeiro vou olhar aqui até em BOVA11, né, que seria um ETF, então já seria uma carteira, né, de ações. Geralmente quando a gente vai fazer essas operações você acaba escolhendo um ativo específico, mas por exemplo, se eu quero fazer uma operação que me dê pelo menos 2% em BOVA11, aí eu vou até pegar aqui o vencimento de 30 de abril, né? Porque aí ficaria meio que esse mês, né? De abril, uma operação que eu ficaria um mês exposto e teria um retorno em cima dessa operação. Então, o que eu poderia fazer? O que eu poderia buscar aqui? Eu poderia comprar o ativo, né? O BOVA11, fechou aí a 184,80, né? E então, para eu fazer, por exemplo, 2%, eu tenho que buscar um prêmio de call, né? Se eu for fazer uma venda coberta de call, eu tenho que buscar um prêmio aqui que me pague pelo menos 3,60, né? Para me dar esses 2%. Claro que ainda eu poderia, não, mas eu vou ganhar com a valorização do ativo, ou eu vou vender ali a TM. Mas vamos primeiro só por esse parâmetro aqui. Então, um dados de fechamento aqui, não tem, nossa, quanta por ser um vencimento semanal, não tem muita liquidez, mas teve aqui alguma operação aqui no 3,91. Foi uma operação bem irrisória, né? 8,16. Não seria muito interessante nem para fins didáticos, eu vou usar, mas não, parece que não tem muita liquidez aí ainda nessa semana. Então, se eu vendesse essa call aqui, né? E comprasse o ativo, aí a gente pode fazer com uma quantidade menor aqui, só para simular, né? Eu receberia 3,91 dessa call. Então isso aí já me daria esse retorno de 2%. Esse valor dessa call, desse prêmio, eu já vou receber ali imediato. E aí eu vendi o strike 188. Então isso significa o quê? Eu comprei o ativo ali a 180 tá batendo ali 185, né? Foi o que fechou lá, como são dados de fechamento. Mas esses 3,91 já representaria aí um prêmio de 2%. Mas eu vou ter que vender esse ativo só se lá no dia 30 de abril o BOVA estiver acima de 188. Ele está numa tendência de alta, né? Tem uma boa probabilidade disso acontecer, mas com esses ruídos aí, um dia ele está subindo, outro dia ele está caindo, então não é certeza. E aí que começa o primeiro problema, né? Tudo bem, você já consegue aqui o prêmio dos 2% com esses 3,90, né? A gente viu ali que 3,60 seria o mínimo para você já conseguir esses 2%. Então, se o ativo ficar lá acima do 188, você vai estar conseguindo aí 3,72%, né? Que você vai ganhar ainda essa diferença do 185 até o 188. Vai ganhar um valor a mais. Mas o grande problema é se cair, né? Se o ativo cair, você começa a perder dinheiro, tá? Você comprou ele ali a 185, recebeu esses 3,60, mas à medida que o ativo vai caindo, né, você tem um break-even que a gente fala, diminuindo esse prêmio que você recebeu e o valor que você pagou no ativo em 181,26. Então, 181,26 para baixo você começa a ter prejuízo. 181,26 você vai ficar no 0 a 0. Você nem ganha os 2%, né? Ou seja, você recebeu já aquele prêmio. Vamos pensar assim, uma forma bem
não tão lógica, mas vamos imaginar uma casa, né? Ah, você comprou uma casa para alugar e colocou lá para alugar e recebe 2%. E aí, só que essa casa pode ficar variando o preço, né? Você fica ali recebendo os 2%, mas fica variando. A diferença aqui na venda coberta é que se variar muito esse preço, aí fica ruim para você fazer a sua próxima venda coberta, né? Lá na casa você está recebendo o aluguel, mas você não está assinando lá um contrato em que você vai vender essa casa, né? Então aqui é diferente. Então, se cair muito, aí fica ruim, né, para você fazer esse contrato no próximo mês. Então, esse é o grande lance, né? Muitas vezes significa falar que você vai conseguir fazer os 2%, tudo bem, mas falar que você vai conseguir fazer esses 2%, 3% ou qualquer outro valor todos os meses, isso aí já é um pouco prometer algo que não dá para prometer em renda variável, né? Isso aqui é renda variável, vai ficar oscilando, tá? Então, o principal é o que? Você vai ter que escolher bons ativos para fazer essa operação, né? A gente pode simular aqui, por exemplo, com uma ação, ao invés de utilizar o, o ETF, né? Porque muitas vezes as ações têm até mais volatilidade, então fica até mais fácil para conseguir esse prêmio. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer a mesma coisa. Comprar o ativo aqui, no caso eu peguei Banco do Brasil a 23,45 e vamos escolher o mesmo vencimento aqui do 30/4, tá? Vou escolher o vencimento 30/4 também para Banco do Brasil. E aí 2% seria algo aí em torno de 46, 48 centavos, né? É, aí talvez teria que vender ali algo próximo a 25. Bom, no 25 e 26 teve ali um negócio a 45 centavos, né? O que aparece aqui, já ficaria aí próximo dos 2%. E aí teve então uma vantagem, ficou alguma distância, né? Você ganharia aí essa valorização ainda do 23,45 até o 25,26, né? E receberia um prêmio de 45 centavos. Então meio que já garantiria ali seus 2%, mas mais uma vez, você está correndo o risco do ativo oscilar para baixo, né? Quando você faz a venda coberta, o grande problema não é nem o ativo subir, né? Algumas pessoas acabam achando, o ativo subiu muito, aí eu vou ter que entregar. Mas se você está fazendo a venda coberta, você tem que estar disposto a fazer essa operação, né? Já tem que estar ciente de que você pode ter que entregar o papel. Ah, mas eu posso ficar fazendo a rolagem? Sim, pode, mas muitas vezes você vai, vai fazer rolagem, né? Eu já fiz isso aí algumas vezes, acabou que o resultado não foi tão bom, tá? Ficar ali tentando recomprar e vender uma outra opção, subir o strike, e aí quando você olha ali no longo prazo o que você fez, você acabou ficando no 0 a 0, tá? Muitas vezes você tem que colocar ali um strike para vender que você realmente esteja disposto a entregar o papel se passar daquele preço, tá? Então, tô comprando um ativo aqui que eu acho que ele está barato e tende a valorizar. Então, se compra esse ativo e ainda não faça a venda coberta, tá? Espera ele subir um pouco aí para realmente chegar lá nesse valor ali, a partir do qual você já está disposto se ele subir mais, tudo bem, eu entrego aqui. Porque, por exemplo, Banco do Brasil, se você acha que está barato aqui em 23, né? E acha que ele vai voltar lá para os 30, então, se você faz essa venda coberta aqui no 25, no 25 e 26, no strike 25 e 26, você corre o risco de ter que entregar o papel a 25 e 26 e depois o papel ir lá para os R$ 30. Não, eu topo entregar o papel aqui em 25 e 26, já vai me dar um ganho aí em 30 dias de 9,79, seria ótimo, né? Já é uma ótima taxa para um mês, né? A gente está colocando ali 30 de abril. Apesar que não tem muita liquidez aqui, eu estou usando aqui mesmo só para exemplificar. Outra coisa que você poderia fazer, que eu falei lá no início, seria vender put, né? Aí a put tem uma diferença. Você tem que imaginar assim:
você vai ter um dinheiro já na renda fixa, né? Então, o que que a gente tem na renda fixa aí em janeiro? Ela rendeu 1,16, fevereiro rendeu 1%, março rendeu 1,21. Então, isso aí é bruto, né? Ainda vai ter a questão do IR. Então, vamos arredondar aí que você consiga ali 1% na renda fixa. Você está buscando 2%, então você teria que buscar mais 1%, né? Então, você poderia vir aqui e tentar vender uma put. Só que aí o que acontece? Quando você vende a put, você está ficando obrigado a comprar o papel. Você está trabalhando como uma seguradora, né? A seguradora, quando vai lá, faz o seguro do seu carro. Se seu carro bater ali, for roubado, a seguradora tem que te pagar, né? O valor da tabela FIP do seu carro. E aqui a tabela FIP, no caso, vai ser o strike que você escolher, né? Ah, eu vou fazer o seguro aqui, né? Eu vou trabalhar como seguradora de Banco do Brasil e tenho o valor aqui que eu aceito, né? Qual seria essa tabela FIP que eu aceito aí funcionar como seguradora. E aí, se você vende essa put, né? Você fica obrigado a comprar o ativo se ele cair abaixo, né, desse valor aqui, lá no vencimento 30/4. Quem comprou está comprando o seguro, vai pagar um prêmio aqui. Se o ativo ficar abaixo disso, ele quer vender a ação dele, né? Meio que a ação dele foi roubada, então ele está querendo receber o dinheiro dele de volta. Aí 1%, né, seria aí por volta de 23 centavos. Só que aí a gente vê aqui que nessa opção semanal aqui, a liquidez tá bem baixa aqui, quase não teve negócio, tá? A gente vê aqui os últimos negócios, teve aqui um de 27, um de 39, teve um aqui de 20. Vou pegar esse de 20 aqui, né, só para a gente ter uma ideia aqui. Então o que acontece? Aqui agora eu fiz o contrário, né? Banco do Brasil tá 23,43 a mercado. E aí eu falei o seguinte, lá em 30 de abril, se Banco do Brasil estiver abaixo de 20,76, eu vou ter que comprar. E para isso eu recebi 20 centavos. Né? Eu vou receber R$ 200, né? E tô fazendo com 1.000. Então eu vou ter que ter 20.760 lá na renda fixa, né? E aí esse dinheiro vai ficar na renda fixa aqui, esperando até o final de abril lá, e vai ficar rendendo ali. Então eu vou ter que colocar aí em algo que rende ali o CDI, né? Algo atrelado, e tem que ser com liquidez diária, né? Quando chegar lá no final de abril eu vou ter que sacar esse dinheiro. Então vou tentar procurar aí algum CDB que seja 100% do CDI com liquidez diária para fazer isso, né? Aí tem que tomar cuidado com o que você vai escolher lá para não colocar porqueira aí na sua carteira. A gente viu aí nos últimos tempos que a renda fixa tem o FGC, mas dá dor de cabeça e você vai acabar perdendo dinheiro aí com essas dores de cabeça. E aí eu vou tentar ganhar 1% lá na renda fixa e vou tentar ganhar mais 1% aqui, né? Em cima desses 20 mil, então vou tentar fazer R$ 200 lá e tentar fazer mais R$ 200 aqui para tentar chegar ali nos 2%. Aí você pode falar, ah não, mas eu gosto de Banco do Brasil e a 20,76, né, já tá bem mais lá embaixo, não precisa nem cair tanto assim para eu ter que comprar. Se ele ficar aqui por volta de... Eita. Se ele ficar por volta aí de uns... tá 23,43, se ele cair lá para 22,26, né, eu compro. Ou melhor, se ele cair abaixo de 22,76, eu compro. Aí aqui eu já recebo 50 centavos, né? Aí você tem que se perguntar, né, qual a maior probabilidade, né? Ele ficar abaixo de 22,76 ou ele ficar abaixo de 20,76? Claro que a do 22,76 está bem mais próximo aí, né? Tá uns 50 centavos, 40, com mais uns 30, quase 70 centavos aí que ele cair, ele já fica abaixo. No outro lá ele tem que cair quase R$ 3, né? Então já é um percentual maior aí. O papel tá 23,43. Ele cair lá para 20,76, né? Ele vai ter que cair 12%, né? Então ele ainda teria, você
Tem que pensar que até poucos dias aí para trás ele estava lá em 27, caiu aí para essa região de 23, para voltar lá para 20,76 teria que cair mais 12%. Tô dizendo que é impossível ele cair isso, tá? Pode cair sim, é só sair alguma notícia ruim aí, ações e renda variável é isso aí. Uma notícia que sai, o papel desaba, né? Mas saiu uma notícia aí de mais um calote, alguma coisa lá no agro, ele vai despencar de novo, tá? Ou alguma notícia lá da guerra vai fazer ele despencar, né? Mas aí o 22,76 está mais próximo, né? Ah, não, mas tudo bem, se você não tem problema, né? Ah, eu sei que se ele cair lá para R$ 20, eu vou ficar com ele aqui a 22,76 e aí vou tentar ficar fazendo uma venda coberta ali, né? Fora do dinheiro até ele voltar. Aí você tem que lembrar, né? Talvez você não vai conseguir aí os 2%, né? No momento que você comprar o ativo, dependendo do tanto que ele cair. Se você comprou ele a 22,76, o seu preço médio ali é 22,76, nem vou colocar aqui o que você recebeu de prêmio. Vamos manter aqui e pensar só no 22,76, né, para ficar mais fácil. Ele caiu lá para o R$ 20, você vai tentar vender pelo menos um strike no 22,76, que é o seu preço médio de compra. Você está querendo remunerar esse capital, né? E vai ficar fazendo essa venda coberta ali. Ah, pode ser que eu receba ali dividendos dessas ações. Sim, aí você já tem que parar de pensar nesse valor que você quer fazer mensal e talvez colocar uma meta ali, né, ou buscar um prêmio de forma anual, né? Aí você tem que conhecer ali os ativos que você tem em sua carteira, quanto que esse ativo te paga de dividendo, né? Ou qual é a previsão ali que ele vai te pagar de dividendo naquele ano. E a partir disso você pode colocar mais uma meta ali de qual prêmio eu vou buscar fazer ali para ao juntar, né, os dois ali, eu quero fazer pelo menos uns 20%, né, de prêmio anual. Então, se você tem ali ações de Banco do Brasil, agora está pagando até menos aí de dividendos, né? Vamos ver aqui, Status Invest. Claro que a gente vai estar olhando aqui para o passado, né? Mas o que ele fez aí nos últimos tempos, ele pagou aí por volta de 83 centavos, né? Diminuiu bastante. Lá atrás ele pagava bem mais dividendos, né? Eita. A gente põe aqui, agrupa por ano, a gente vê que diminuiu bastante, né? Ele estava pagando lá por volta de 2,8, 2,28, 2,61, e aí pagou 1,18 em 2025. E aí vamos imaginar que ele vai conseguir repetir esse valor aqui de 2025 em 2026, né? Vamos imaginar que 2026 não vai ser pior do que 2025, que ele consiga repetir, aunque ele pague aí pelo menos um real, 1,18. Então, esse 1,18, né? Se você comprar a ação ali nessa faixa de 23, está conseguindo 5% de dividendo. Então, para buscar ali pelo menos uns 20% no ano, ou os 24%, e trabalhar com os 24%, você teria que ter mais 19% fazendo venda coberta. Esses 19%, se você dividir por 12, vai ter que buscar pelo menos um prêmio de 1,5%, né? Ou acima de 1,5% para fazer jus aí, né? Na hora que fazer esse bolo aí juntar, né? E ao mesmo tempo você ainda, como você vai estar vendendo fora do dinheiro, tá? Você busca esse prêmio menor, você vende fora do dinheiro, você ganha na valorização. Aí o que acontece, né? Se você compra o ativo aqui e aí eu vou pegar o de maio aqui, né? Que aí fica mais fácil aqui, tem mais liquidez. Busca esse prêmio de 1,5. Você busca ali um prêmio pelo menos de uns 30 centavos, né? O que seria por volta aqui de R$ 26, né? É claro que eu joguei lá pro mês de maio, né? Mas aí o que acontece aqui agora?
Você tem o ativo que você teria comprado aqui por volta de R$ 23, vendeu o strike mais lá em cima, no 26, claro que o vencimento que está maior é lá para maio, mas caso você seja exercido, o que, que vai acontecer? Juntando tudo aqui já te daria 12%. Né? Se você foi exercido é porque você fez 12%. E se sua meta lá era 2% ao mês, mas você jogou isso aqui no anual, eu quero buscar 24%, o que, que você tem agora? Você tem que você já conseguiu fazer a metade aí dessa meta, né? Em uma operação, foi mais de um mês, né? Aqui a gente está no início de abril, aqui esse vencimento é lá para maio, né? Mas aí você já tem que pensar isso. Opa, essa operação aqui já me deu praticamente a metade do que eu queria fazer. Né? Isso se o ativo subir e passar lá dos 26, né? Se ele não passar, o que, que você vai ficar fazendo? Vai ficar repetindo ali sua venda coberta, né? Fazendo o strike mais longe. Ah, não, eu quero adiantar um pouco isso, não quero vender esse strike assim tão longe, eu quero receber um prêmio melhor, eu quero buscar aquele prêmio lá mais próximo de 2%. Então vamos aqui para o último 46, 25,50 ou 25,25. Aí no 25,25, né? Até porque aqui, como a gente está falando mais de um mês, então teria que ser um prêmio maior, né? Teria que calcular aí para compensar, na verdade, esse tempo maior que está passando de um mês. Aí seria vender o strike 25,25, receber 53 centavos já de prêmio. E se o ativo subir e passar lá e você for exercido, você vai receber 10%. Tá? Eu não vou ficar aí. Aí, no caso de venda de put, a gente já falou, né? Você tem que levar em conta que você tem que colocar o seu capital que vai servir de garantia para a operação de put para render lá, colocar na renda fixa, que ele vai se somar, né? Tanto é um motivo pelo qual existe a diferença aí entre o valor da call e da put, né? Quando a gente vem aqui no ATM, né? A gente tem isso aqui, né? A call no 23,25 é 1,35 e a put do 23,25 é 84 centavos. Então, ou seja, essa put aqui está levando em conta que o seu dinheiro tem que estar na renda fixa esperando até o dia de ser exercido. Então, com a taxa de juro mais alta, ela acaba ficando um valor menor, tá? Aí aqui a gente acabou desenhando outra estratégia, que é o Strangle, não o Straddle, né? Que são as duas aqui na linha do dinheiro, que é uma operação mais arriscada e não é o assunto desse vídeo, mas tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de estratégia também. Então o vídeo de hoje era esse, espero que tenha gostado e até o próximo.